Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui em mais um Idcast e hoje eu estou aqui com meu amigo Alexandre Paes, que veio falar sobre um assunto muito importante nos nossos dias, o transtorno do espectro autista. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, da história da família dele. Inclusive, eu quero agradecer aqui a doutora Cristina, a esposa do Alexandre Paes, por ter liberado ele aqui para passar um tempinho nesse bate-papo conosco. Muito obrigado, doutora. E eu espero que um dia, se Deus quiser, a gente possa estar aqui conversando a respeito da expertise da senhora a respeito do assunto. Com certeza. E eu quero aqui, antes de mais nada, falar um pouquinho do currículo do Alexandre Paes. Cristão, crente em Cristo Jesus desde Amém. 1996, atualmente congrega na Igreja Comunidade das Nações, pai atípico, policial militar há 15 anos, sendo que desses 15 anos, 11 anos no batalhão Cotam, especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo, especialista em direito, segurança pública e organismo policial, especializando em autismo pela CBA of Miami e uma certificação internacional PCM, né, Alexandre? Profissional de manejo de crises. E antes da gente começar, eu quero aqui falar esse versículo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 7 e 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Alexandre, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado. E quero te passar a palavra, primeiramente te fazendo uma pergunta. Como foi que Jesus Cristo te encontrou? Como se deu a sua conversão, meu irmão? Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de nada. Eu acredito que Deus preparou esse momento para nós, certo? Depois de muitas vezes nós tentarmos falar sobre esse assunto. E a minha conversão foi alguns anos atrás, 96 para 97. Eu era levado para a igreja pelo meu avô, né? Para a igreja batista. Mas devido a uma cirurgia que ele fez na cabeça, ele não pôde mais dirigir. E eu deixei de ir para a igreja. Foi quando eu estava ali em frente à minha casa, um amigo ia passando, me viu ali sentado, ele disse: Alexandre, vamos para a igreja? Aí eu, para a igreja, assim, vou. E foi onde eu encontrei a Cristo de verdade ali na Igreja Manancial de Águas Vivas, onde o meu pai na fé era o pastor João Pires e a sua esposa a missionária Carmelita. E ali foi onde eu tive um encontro com Cristo, a Igreja Pentecostal, onde vi muitas pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, e foi onde Cristo ali tocou no meu coração e eu comecei a me tornar um cristão de verdade, né? E quando eu me lembro da minha conversão, eu me lembro da minha época de mocidade, onde nós participávamos das peças teatrais, né? Eu muito envergonhado, não sabia falar, me expressar em público, e foi ali que tudo começou. Né, tendo uma oportunidade para fazer a leitura responsiva na igreja e falando com as pessoas, recepcionando ali na porta da igreja, e Cristo fez essa obra maravilhosa na minha vida, né, de ter o conhecido, ter tido esse encontro com o Espírito Santo, e foi um encontro que me fez se apegar com Deus e até hoje não largar mais dele. Muitas habilidades vindo à tona, né? Exatamente, a igreja é um celeiro de oportunidades. E uma das coisas que a igreja nos ensina é se desenvolver nessa questão da habilidade da fala, da, 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 da fala em público, de se expressar, A oratória, a né? oratória, na verdade. Então, para mim foi muito Você, bom. Deus também te deu dons musicais? Não, não. Assim, o dom que Deus me deu foi pregar a palavra. Foi, né? Eu gosto de pregar o evangelho, de evangelizar, isso é o que eu mais gosto. Amém, meu irmão. E a gente fazendo um salto na linha do tempo, Paz, como foi que o Senhor conheceu a Dona Cristina? Fala um pouquinho aí de como Deus uniu a vida de vocês para hoje ter a família maravilhosa que vocês têm hoje. Isso depois de 96, 97, na Igreja Manancial de Águas Vivas, quando foi em 2009, 2007 fiz o concurso da polícia. Né? É algo que eu tenho que falar também. Hoje eu sou policial militar por causa da minha avó.
a dona Tonha, que hoje está na glória com o Senhor. Ela dizia assim: Alexandre, você vai ser policial. Aí eu disse: não, mãe, não quero não. Eu chamava de mãe porque ela que me criou. Sim. E ela disse: não, você vai ser sim, porque eu coloquei o Reginaldo e você vai entrar também. O Reginaldo era o meu tio. E coloquei o Reinaldo. Então eu tinha dois tipos policiais. Aí ela me obrigou, me deu na época R$ 50 para eu fazer a inscrição pro concurso da polícia. Investiu. Investiu R$ 50 e eu estudei em casa e passei. Isso em 2007, quando foi chamaram a turma em 2007 entraram, 2009 entrou e eu entrei em 2010, né? E foi em 2010, no curso de formação lá no Cefap, que eu encontrei a doutora Cristina Rocha. Foi minha professora de Direito Constitucional. E ali, quando eu a vi, já senti algo Um diferente. amor platônico, Foi. aluno-professora. Ali ela disse, no tempo do Orkut e do MSN, algum aluno é voluntário para passar as provas, né, os questionários para a turma? Eu disse, eu, professora, levantei os dois braços. E ali comecei a conversar com a Cristina no MSN. E nós, depois terminou o curso de formação, nós assumimos o namoro. E esse namoro foi engraçado que durou um ano. Depois de um ano nós noivamos. E depois de mais um ano de noivo nós nos casamos. Então tudo foi 3 anos. E estamos aí na jornada já há 14 anos. Firme e forte, graças a Benção. Deus. E em que momento veio o nosso amigo Benjamin? Rapaz, o Benjamin. A nossa vida sempre foi muito assim planejada, Renato, sabe? Nós sempre fomos um casal que sentamos, conversamos. Nós vamos fazer o que nesse ano? Aí a gente vai. Pelo menos uma viagem por ano, a gente se planeja. Então, tudo foi planejado. Planejamos engravidar, olhamos para casa depois de 4 anos de casados e vimos ali a casa vazia, tentar na hora. E foi nesse momento que a Cristina ficou grávida em 2019. Só que houve a questão da Zika. Naquela época estava tendo muita Zika e 2019 não, 2016, 2016. 2016. Aí o que acontece? Ela perdeu o primeiro bebê, né? Choramos muito. 4 meses depois que ela fez todo o tratamento, veio o Benjamin, que nasceu em 2016. Nasceu em 2016. 2016. 16, 2016. isso, 2016. Então o Benjamin hoje tem 9 9 anos, anos, né? 9 anos. Ele nasceu em 19/6/2016. E por que Benjamin? Benjamin, porque nós choramos o primeiro e ele foi o filho da alegria. Ele nos trouxe Amém. essa alegria, né? E foi assim o que nos mudou totalmente. Eu como homem e a Cristina como mulher. Eu acredito que o casal ele realmente entende o que é um amor quando vem um filho, né? E o Benjamin hoje tem sido assim a referência da nossa vida. Hoje eu olho para ele assim, eu me emociono, porque aí é realmente a herança que Deus me deu, Benjamin. Glória a Deus, meu irmão. E assim, em que momento vocês detectaram que o Benjamin era uma criança atípica? Quem identificou primeiro foi a Cristina. A mãe sempre aqui consegue observar os detalhes. E o Benjamin ele não falava. Ele tinha pouco contato visual. Quando nós chamávamos, ele parecia que não ouvia. Então nós levamos para fono, levamos para um otorrino e ele começou a terapia da fala inicialmente. Só que a profissional observou a situação e disse que ele ia falar, mas precisava fazer o tratamento. Então ele tinha muita alergia, então ela foi na a médica de alergias, a alergologista, o nome? É um nomezinho complicado. E ela percebeu uma crise que ele teve no consultório. A ergologista, nome. Aí ele viu lá uns trens, aí ele teve uma crise porque queria os trens. E ela percebeu esse apego que ele tinha àquele brinquedo e a desorganização que ele teve no consultório. Aí a médica dele de alergia disse: olha, leve ele no neuropediatra com urgência, porque não é normal esse comportamento dele.
Foi quando nós marcamos e ele foi diagnosticado com 3 anos e 2 meses de idade. Numa situação ali que a gente ficou muito impactado porque nós não sabíamos o que era autismo naquela época. Isso já foi que foi em 2019. Nós não sabíamos o que era. O período pré-pandemia, né? Exatamente. Ali ele tinha 3 anos e 2 meses, mais ou menos, e a gente ficou assim sem chão, sabe? Fomos para casa, choramos a noite toda praticamente, porque eu achei que o meu filho não ia ser independente, ele não ia conseguir estudar, não ia conseguir ter filhos, casar, né? E a forma como chegou, que nós não esperávamos, nós não sabíamos, e ficamos ali com medo do escuro, do que nós não conhecíamos, né? Na verdade, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Mas foi o momento em que nós começamos a estudar o que era o autismo, né? Para saber o que era, como a gente ia apresentar o Benjamin, uma criança atípica com autismo, para as famílias na escola. E algo que a própria médica que diagnosticou disse: não, ele é muito leve, não precisa falar não. Mas fizemos ali um almoço para a família, fizemos uma carta, disse aqui, olha, o Benjamin é isso aqui, né? Ele é autista, nível 1 de suporte. Ele é uma pessoa como qualquer uma outra, mas ele tem o jeito dele, peculiar. E nós começamos a ensinar os nossos familiares como tratar com uma pessoa atípica. E hoje todos sabem mais do que nós o que é o autismo. Mas me responde uma coisa. O que é a ESA? Reginaldo Aesa, ele chegou na nossa vida depois do diagnóstico do Benjamin, certo? Quando eu comecei a estudar sobre o autismo, né? E quando a gente começa a estudar sobre um assunto que a gente se interessa, a gente vai pesquisar várias reportagens, vários artigos relacionados, e eu percebi que as características do autismo impactam diretamente na abordagem policial. E juntando com a especialização que eu fiz da análise do comportamento aplicado ao autismo, aí eu entendi. Eu, como policial, que abordo várias pessoas durante vários anos de profissão, eu percebi que a abordagem ela vai ser prejudicada se o policial não ter o conhecimento das características do autismo. Então, eu criei esse protocolo, a ESA, abordagem especializada para autista, né, onde o policial ele vai aprender como identificar um autista, mesmo ele não estando identificado, por meio dos sinais autísticos que a pessoa tem, certo? Então, é muito peculiar o autista ele ter literalidades, né, questões de tem as ecolalias, movimentos repetitivos, as literalidades, ele pode ser confundido ali que o policial lança um comando, na verdade, e ele é literalmente, ele responde. Se você perguntar para um autista, você tem passagem? Ele pode puxar a passagem do ônibus. Se você perguntar para ele, você responde? Ele responde o senhor que eu estou falando. E se você falar para ele assim, é, parado polícia, mão na cabeça, ele, mão na cabeça. Bora, de costa, ele, de costa. Ou seja, ele replica a tua palavra, que é a chamada ecolalia imediata. Então eu percebi, rapaz, isso aqui vai impactar diretamente na atuação policial. E eu comecei a estudar e pesquisar, vi que muitas ocorrências no mundo todo, ela foi desproporcional porque o policial, o agente de segurança, não tinha conhecimento sobre o autismo. Aí eu preciso criar um protocolo sobre isso. Então eu comecei a estudar e foi criado o AESA. Que o AESA, na verdade, ele não é um protocolo só policial, mas ele é muito amplo, porque a abordagem ela é ampla. O que é uma abordagem? Abordagem é uma ação de se aproximar da pessoa, interpelar, dirigir a palavra. Isso é uma abordagem. Mas existe a abordagem policial, existe a abordagem médica, a abordagem escolar do professor, de um terapeuta. Então, a análise do comportamento aplicada ao autismo, ela foi realmente
a base científica que eu tive para poder criar o protocolo AESA, porque ele vai justamente entrar em várias instituições e hoje está na Polícia Militar do Estado do Ceará. Nós estamos levando esse conhecimento para os policiais para que eles possam ter uma visão mais empática ao público autista e entender que eles devem ter uma abordagem especializada, na verdade diferente, conforme as suas necessidades. Então, hoje nós estamos levando esse conhecimento para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Policiais estão tendo aí uma capacitação, que é uma instrução de manutenção de 20 horas, onde ele vai aprender o que é o autismo, o que é as características do autismo, as questões sensoriais. Então, tudo isso o AESA tem, essa informação. O AESA já formou, já capacitou quantos policiais na nossa instituição PMCE? Hoje já chegamos a 230 policiais formados. O AESA foi criado em que ano? Foi criado. Na verdade, o AESA ele começou a ser institucionalizado em maio deste ano, né? Uhum. Mas ele já foi criado há algum tempo, né? Ele era apresentado de forma de palestras, de conscientização, mas como nós queríamos capacitar várias áreas de profissionais, eu, como policial militar, apliquei inicialmente aqui na minha instituição que eu trabalho, Polícia Militar, né? Então, nós adaptamos a abordagem policial padrão para abordagem especializada, que é a abordagem especializada para autistas. Então, ali o policial ele consegue, no momento certo, que é identificado o autista, ele consegue desescalar a abordagem e adaptar à necessidade daquele indivíduo. Entende? Uhum, entendo. Cara, inclusive, eu estava lendo aqui, eu queria aqui, antes de falar, apresentar aqui o livro, um livro interdisciplinar, né? Interdisciplinar, escrito por vários autores, dentre eles o Alexandre Paes. Eu dei aqui uma aprofundada exatamente no capítulo que você escreveu Sim, com o Coronel Nakarato, sim, né? O capítulo o título A Importância da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro do Autismo para policiais militares na busca de uma abordagem especializada e humanizada. E dentre uma das coisas que eu achei muito interessante, quando você falou de uma das características que é a repetitividade, sim, né? Eu achei isso aqui interessante, eu sinceramente deixei até marcado. Uma das coisas que ele pode responder no momento da abordagem é repetindo uma frase de um filme já memorizado. isso. Como assim? Me explica aí, já. É porque existem dois tipos de ecolalia. Isso aí Uhum, se enquadra também na ecolalia. uhum, Nós temos a ecolalia imediata, que é essa repetição na hora. uhum, Eu lanço o comando, mão na cabeça, e ele repete, mão na cabeça. sim. Aí eu, de costa, ele de costa, é imediato. Mas ele pode utilizar uma frase de um filme que ele decorou, certo? Um exemplo, o Benjamin. A Cristina chegou para ele e disse assim, Benjamin, vai lá em cima, pega a vassourinha do banheiro. Aí ele, não posso, não tenho carvão. Ou seja, ele usou um trecho de um filme do Thomas para dizer para a mãe dele que não tinha carvão e que ele não estava querendo ir, mas na verdade ele estava com preguiça. Entendeu? Uhum. Então, para ele está dentro do contexto, mas para quem está ouvindo é uma resposta fora do contexto. Isso pode conotar para um policial uma desobediência, um Uhum. desacato, certo? Então, existem esses dois tipos e a ecolalia é uma das características que faz com que o policial possa ter uma interpretação errada da resposta daquela pessoa. Esse é um dos objetivos do AESA. Exatamente. O AESA ele ajuda o policial a identificar esses sinais. No momento que ele está ali na viatura, no patrulhamento tático, ele pode achar no Ceará, Fortaleza, local quente, uma pessoa de jaqueta com a mão no bolso, próximo de uma farmácia, e ele pode ter recebido uma informação via CIOPS das características. Calça jeans, jaquetão preto. Quando a gente está na viatura e recebe esse tipo de ocorrência, aparece vários, né? Mas vamos supor que no Ceará, sol quente, você encontra uma pessoa com essas características. Aí de repente ele olha para a viatura, ele baixa a cabeça.
baixo contato visual, uma característica. De repente você aciona a sirene e dá voz de parada. Parado, polícia, mão na cabeça. Aí quando você aciona aqui, ele já coloca a mão no ouvido, questão sensorial. E quando você chega perto dele, bora, mão na cabeça. Ele, mão na cabeça. Repete. Ecolalia. Uhum. Um profissional que tem um conhecimento das características, que aprende na nossa formação, ele vai saber identificar que ele é uma pessoa autista. E ele pode estar ali se regulando, contando nos dedos, ó. Uhum. Nervoso, está fora do ambiente de segurança dele, que é da casa, e ele pode colocar a mão no bolso e o policial achar que ele está armado. E aí poder ter uma Uma fatalidade, né? fatalidade. Ele pode ter comportamentos de fuga, ele pode ter o hiperfoco dele em polícia, em vez dele fugir, ele vai para cima da polícia. Certo? Então, são características que vai impactar diretamente na atuação policial no caso desse. E muitas ocorrências em Estados Unidos, em outros países, e aqui também no Brasil, já ocorreram de uma pessoa autista ser baleada, ser agredida, porque o policial não tem esse conhecimento. Por isso da importância do conhecimento do protocolo AESA aqui pela instituição para capacitar cada vez mais os nossos profissionais. E o interessante, Renato, que já temos notícias, né, de ocorrências que aconteceram depois da capacitação que os policiais conseguiram identificar. Né? Duas pessoas numa moto. Quando ele verbalizou, ele percebeu que o garupa não deu atenção. E quando o pai saiu, que era o piloto, disse: meu filho é autista. E ele percebeu pelos sinais ali que ele emitiu, aquele jovem, que era um adolescente que estava no garupa. Então, assim, são vários exemplos que a gente encontra de ocorrências, certo? Que se não tiver essa sensibilidade de uma abordagem humanizada, com certeza ela vai gerar ali um desconforto muito grande na pessoa autista. Eu estava lendo aqui no livro Relações Interdisciplinares no Autismo, algumas estatísticas, né, Sim, que são atuais, estão atualizadas. No mundo, cerca de 70 milhões de autistas diagnosticados. E sim, só no Brasil, 2 milhões. 2 milhões. Né? Em termos de por pessoa, tu poderia falar pra gente, se você tiver esse dado, Ó, a cada quantas pessoas uma é diagnosticada com autismo? agora nesse ano agora houve o censo novamente, certo? E hoje, para cada 31 pessoas dos Estados Unidos, uma é autista. Se nós trouxermos aqui para o Brasil, A para cada cada 31? 31. E existem estados nos Estados Unidos que essa proporção ainda é menor. Né? Mas as pessoas perguntam, mas por que o autismo sempre existiu? Por que está dessa forma? O autismo ele não tem uma explicação certa. Existem vários estudos que falam sobre o autismo e o porquê que acontece. Mas 98% é genético, certo? Juntou aqui o gene do Alexandre e da Cristina e veio o autismo. Mas isso aí pode ser ambiental também. Questão da idade pode afetar, né? Antigamente achava-se que era mais em relação à mulher, mas hoje estudos mostram que é o homem que causa o maior causador, o gene. Então, o autismo ele começou por causa da ciência, né? Começou a aparecer por causa da ciência e a prevalência aumentou porque muitos naquela época era diagnosticado com esquizofrenia, deficiência intelectual. E quando eles foram ser estudados, né, perceberam que as características que eles tinham eram de autismo. Então, muitos saíram lá da esquizofrenia, foi para o autismo. Muitos que eram a síndrome de Asperger viram que eles eram autistas. Então, a prevalência aumentou. E hoje também, com o advento da tela, também muitas pessoas que são autistas, a tela potencializa as características também, tá certo? Não que é a causa, mas potencializa, entendeu? Então, hoje aqui no Ceará, já são 127 mil casos de diagnósticos comprovados, né? Isso crianças até 8 anos de idade. Mas a proporção pode ser muito maior porque
muitos não são diagnosticados e muitos da população já são adultos autistas que também não são diagnosticados. Então, assim, é, é urgente nós falarmos de autismo, falarmos de inclusão, certo? Porque a questão do autismo não vai só para a segurança pública, mas no ambiente escolar é importante falar. Né? Nós encontramos aí muitos noticiários de crianças que entram em crise dentro de uma escola e os profissionais não têm noção de como manejar a crise daquela criança. Quem é que eles chamam? Chamam a polícia, como acontece muitas vezes. E se a polícia não tiver o conhecimento, vai agir de forma truculenta, desproporcional, porque não tem conhecimento das características também, certo? Então, assim, todas as áreas está precisando saber, está precisando se capacitar, nos hospitais. É importante nós falarmos de autismo. Pois é, Paz, como é importante essa sensibilidade que a Polícia Militar do Ceará está tendo, né? Por meio do comando do Coronel Simval Sampaio, Sim, nosso irmão em Cristo. sim, E, cara, como é importante o protocolo AESA, ele vai salvar vidas. Eu creio que já está salvando vidas, né? Pelo com relato que certeza. você já tem recebido aí de abordagens de Sim, policiais que foram capacitados pelo protocolo. E pelo que eu pude detectar também com o momento que você estava falando, o protocolo AESA, ele rompe as barreiras da instituição Polícia Militar, sim. né? Vocês têm recebido convites em relação a outras instituições, a outros órgãos? Nós, como policiais militares, quando nós levamos essa informação, nós estamos dando muitas palestras, né? Participamos agora, mês passado, de um simpósio, que era o nome era Adultez e Adolescência no Autismo, que trata exatamente desse público que não é muito visto. Quando se fala-se de autismo, nós vemos muito o quê? Criança, né? Autista, criança. Mas esse público vai crescer. E algo que era para me ter pontuado aqui, um dos motivos para eu criar, juntamente com a minha esposa e o meu amigo Sargento Braga, que chegou agora, né? Braguinha, Que chama psicólogo agora, né? Psicólogo Braga, é um dos motivos que nós idealizamos o protocolo AESA foi justamente eu pensando no meu filho. O Benjamin hoje tem 9 anos de idade. Quando eu comecei a falar sobre isso, ele tinha 6 7 ali, quando eu comecei a pensar no AESA. Mas ele, daqui a 10 anos, como é que o meu filho vai ser abordado pela polícia? Quantas famílias têm medo do filho ser abordado pela polícia? Dele ser mal interpretado? Aí eu pensei, não, eu tenho que criar um protocolo e capacitar esses policiais. Então foi aí que começou. Certo? Então é importante nós falarmos da conscientização, falar que é urgente, porque você vê aí nas prevalências cada vez mais aumentando. E se nós não nos conscientizarmos, pode acontecer realmente uma fatalidade. E por causa das palestras que nós estamos dando, né, no simpósio da adultez, tinha muitas associações, muitos profissionais que trabalham com criança em escolas. E hoje nós temos recebido muitos convites para falar sobre autismo, a importância de conhecer o trabalho da polícia para estudantes de escolas, de creches. Vamos receber agora um convite para dar palestra para mais de 6 mil adolescentes e jovens nos CUCAS. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade de saber o que é o autismo, e o autismo na segurança pública é algo assim muito inovador que você não escuta com muita frequência. Aqui no Brasil, né, é muito escasso ainda a informação. Então, quando a gente se especializa na área, se capacita, leva esse conhecimento, realmente chama a atenção das pessoas. Interessante essa palestra que vocês futuramente vão dar para adolescentes, até para a questão de conscientização e combate ao bullying, né? Com certeza, com Tava. certeza. Assim, o índice de bullying com pessoas autistas é altíssimo, principalmente os níveis 1 de suporte, né? Nós não falamos aqui sobre os níveis, mas existe 3 níveis de suporte no autismo: nível 1 de suporte, que é o caso do meu filho, o nível 2 e o nível 3. O que vai diferenciar
esses 3 suportes são os prejuízos que tem cada um, né? Nível 1 de suporte não é tão substancial, mas ele precisa de suporte. Pode ser na questão verbal, questões de rigidez cognitiva. Então, pode acontecer. O nível 2 vai ter um pouco mais, e o nível 3, geralmente, eles são não verbais, têm comorbidades motoras, alguns têm questões de epilepsia. Então, quem nós vamos mais encontrar na rua? Nível 1 de suporte ou nível 2? São mais independentes, não é Mais isso? independentes. Então, eles, por ter características diferentes, eles são alvo, sim, ferrenho do bullying. E muitos deles, se você olhar as, as, a quantidade de pessoas autistas que cometem suicídio é altíssimo. O índice é muito maior comparado a uma pessoa típica, porque eles têm, além da questão do autismo, ele tem questões emocionais, muitos deles regridem nos comportamentos, Então entram em depressão, eles podem passar, eles podem transitar entre os pode níveis, transitar dependendo do do momento de vida que momento, eles estão. com certeza. Interessante. Através de um trauma muito grande, uma perca de um familiar, uma abordagem mal feita na escola. Tem um caso agora desse ano de uma jovem estudante de medicina que ela tirou a própria vida aqui no Brasil. Quantos anos ela? Ela tinha 20, eu acho que era 23 ou era 24 anos, a moça. Por quê? Ela não tinha o suporte necessário na universidade. Pressão, sobrecarga, não sendo ouvida. Muitas vezes as pessoas olhavam para ela como se fosse essa parede. Então ela não conseguiu administrar toda essa pressão. Então ela fez, tirou a própria vida. Então é importante nós falarmos sobre isso, sobre bullying na escola, porque não é algo simples. Antigamente, quando nós éramos na nossa época, existiam as brincadeiras, mas não tinha essa maldade de ferir a pessoa. Hoje não, o bullying, tanto ele é verbal como ele é físico, certo? Então é importante nós falarmos disso nas escolas, com certeza. Maravilhoso. A equipe do AESA ela é formada hoje por quem? Hoje nós temos a minha pessoa, a doutora Cristina Rocha, minha esposa, que ela é especialista em direito dos autistas e direito médico, né? Nós temos o Sargento Braga, que é psicólogo, especialista em também autismo. E nós 3 temos feito esse milagre de levar esse conhecimento para a instituição. E também temos a parceria, certo, com a diretoria de saúde, que sempre tem lá um profissional que fala dos serviços que a diretoria de saúde da Polícia Militar tem para os policiais militares. Aí temos lá a portaria 064, que foi do ano passado, 2024, que ela mostra diretrizes assistenciais para quem tem um filho PCD, em especial os autistas. Aí lá o profissional da saúde vai falar desses serviços odontológicos também para os nossos policiais na nossa capacitação. Paz, tu tem conhecimento se em outra polícia militar aqui no Brasil tem um protocolo similar com o que vocês aplicam aqui? Estão começando a aplicar na PMCE? Com essa característica eu não conheço, certo? Existe sim trabalhos de conscientização, cartilhas que são feitas, né, para como fazer uma abordagem a um autista, mas assim, específico para abordagem policial não existe. O nosso ele é inovador porque eu consegui criar um protocolo e eu faço a simulação da abordagem real. Então eu replico toda aquela característica do autismo na realidade para o policial perceber qual é a característica. Aí eu pergunto para ele qual foi a característica e ele tem que me falar. Então nós passamos ali 20 horas, né, direto falando sobre autismo, características, e no final nós temos a abordagem prática, onde a gente replica realmente ali momentos reais como pode acontecer. Massa, muito bom. E paralelo a esse trabalho, né, porque nós estamos ali pegando os policiais, nós também estamos fazendo trabalhos nas associações, onde nós levamos também a conscientização do trabalho da polícia para mostrar para as famílias atípicas
que a polícia ela é amiga, que o policial é amigo e que o trabalho da polícia é abordar qualquer pessoa, não só um infrator, mas aborda um cidadão, né, para um veículo para verificar como é que está, se está tudo bem. E todas as famílias atípicas podem chegar para a polícia porque ela está ali para prestar um bom serviço. E nós estamos fazendo esse serviço com eles também, Edinaldo. É engraçado que eu cheguei na associação, eu, a Cristina e o Daniel Braga, para fazer abordagens a um público de autistas de a idade de 16 a 25 anos. Então nós tomamos um café com eles, assim, paisano. Aí depois saímos para um momento, mas tudo com previsibilidade. As mães já estavam sabendo, os pais, eles estavam sabendo que ia ser abordados. Então a gente replicava lá para eles: olha, parado, polícia, mão na cabeça. E o engraçado é que as características apareciam. Bora, cruza os dedos na cabeça. Olha só. Bora, cruza os dedos. Aí ele, tu responde? Ele, respondo, senhor, que eu estou falando. Aí eu disse, meu Deus, acontece mesmo. Num ambiente ali, ó, controlado, uma psicóloga do lado. Então nós estamos também levando esse conhecimento. Um pouco de pressão, né, já vem à tona, né? Exatamente. Interessante. Então nós estamos fazendo esse trabalho, assim, está muito solicitado, assim, nós estamos, assim, a agenda, assim, lotada de solicitações e também estendendo esse trabalho para os próprios terapeutas, né? Dessa palestra que nós demos no simpósio, nós falamos exclusivamente para terapeutas, psicólogos e médicos que estavam presentes e familiares. Preparar os autistas para uma abordagem policial, muito importante também. Muito bem, Paz. Agora me responde agora uma última pergunta. Você como cristão, como servo de Jesus, como lidar com o TEA nos dias de hoje à luz do Evangelho? Reginaldo, eu vejo isso como um propósito de Deus. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de autismo, como pai atípico, né? Eu não escolhi ser pai de uma criança autista. Mas eu acredito que Deus que escolheu isso para mim e para minha esposa. Para nos ensinar, para sermos pessoas melhores. E realmente, quando eu olho hoje para o Benjamin, eu vejo o quanto ele me ensina, sabe? Um dia me perguntaram como foi que a empatia chegou na minha casa, como ela bateu na minha porta. E eu gostaria muito de ter a oportunidade daqueles policiais que estão ali na sala de aula me escutando, falando sobre autismo. Eu queria ter escutado do mesmo jeito. Ia facilitar muito a minha vida como pai. Então eu aprendi com o Benjamin o amor, aprendi o que era compreensão. E cada passo que ele dava de desenvolvimento, eu via ali como um milagre de Deus na minha vida, na vida dele. Uma criança com 4 anos de idade não interagia. Eu tive que aprender a brincar com meu filho. Eu tive que aprender a conversar com ele. E eu tenho a certeza que foi Deus que fez isso. Tudo isso que está acontecendo na minha vida, na vida da Cristina, na nossa família, eu vejo como um grande propósito de Deus. E eu falei para ele: Senhor, no dia que o Senhor me colocar numa sala de aula para falar de autismo, eu vou dar toda a glória para o Senhor. E eu faço isso toda vez. Falo para aqueles alunos: olha, nós estamos aqui hoje porque Deus nos trouxe aqui. E tudo que está acontecendo é por causa dele, é por ele. Sabe? Então, às vezes um transtorno ele chega para nos ensinar, para nos moldar. E o autismo chegou dessa forma na nossa vida, sabe? Hoje quando nós vamos dormir, eu, a Cristina e o Benjamin, nós se deitamos ali na cama, todo dia nós fazemos as nossas orações e ele está ali, orando com a gente, participando. Quando eu falo quem é Jesus, ele sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus,
sabe que a oração é importante, ele sabe que tem que agradecer. Ou seja, hoje eu vejo que a nossa vida é de milagres. E não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas é nível 1 de suporte. Ednardo, para mim, pode ser mais fácil, porque eu falo com toda sinceridade, eu sou privilegiado, porque mesmo depois do diagnóstico, eu sou o pai que decidiu ficar. A grande maioria são mães solo, sozinhas. Ah, nível 1 de suporte é leve. Não, não é leve não, porque ela está sozinha. Muitas vezes ela necessita do BPC para poder sobreviver e dar um mínimo para o filho e não tem. Muitos deles não têm terapias e eu posso dar terapia para o meu filho. Eu trabalho, a minha esposa trabalha. Então, essa questão de leve não existe. Enquanto muitos dos meus amigos estavam no futebol, ali com seus filhos, fazendo gol, eu passei 5 anos ininterruptos numa clínica. O Benjamin fazendo até 20 horas semanais de terapias. 5 anos. E no ano passado ele teve alta das terapias do autismo. Mas tudo é com um passinho de cada vez. E hoje eu vejo tudo isso que aconteceu, o que está acontecendo, o desenvolvimento. Eu ia trabalhar e disse, pai, eu te amo. Ah, meu Deus do céu, assim, é a melhor coisa que eu posso ouvir como pai, sabe? Então, o autismo, ele me ensinou a ser resiliente e a cada vez mais ter fé em Deus, que ele está no controle de tudo. Amém. Pode-se dizer que o autismo é uma bênção de Deus para a família de vocês? Em certo sentido? Em certo sentido, ele nos moldou, Uhum. né, a ser mais empáticos, não só com as pessoas autistas, mas quando hoje nós presenciamos pessoas com outras necessidades, nós percebemos que elas também precisam de ajuda, né? Essa questão da empatia, eu acredito, era para existir em todos nós, mas infelizmente só acontece quando chega na nossa família, Verdade. sabe? É assim, ele não é fácil. Muitas famílias odeiam o autismo, porque muitas famílias não têm condições de dar um suporte. E muitas vezes ele é muito pesado. Só para você ter ideia, existe um estudo que diz que o estresse da mãe atípica ele é equiparado a um soldado de guerra. Pesado, né? Constantemente ali, ó. Ela pensa direto. O que é que vai ser do meu filho depois que eu não estiver mais aqui? Como é que vai ser amanhã? Será que ele vai comer? Será que ele vai sobreviver? Como é que vai ser na escola? Direto. E muitas delas tentam tirar a própria vida e a vida do filho, porque está sob estresse constantemente. Então, para muitos não é fácil. Então, eu vejo eu como uma pessoa privilegiada. Eu agradeço muito a Deus, sabe? Pelo autismo ter chegado na nossa vida como chegou e o que ele proporcionou. Porque eu costumo falar Reginaldo, que eu e a Cristina poderíamos dar o melhor para o nosso filho e guardar o autismo para nós. Mas nós nos decidimos se expor como pai atípicos para ajudar outras famílias atípicas. E hoje é o que nós estamos fazendo. Amém. E como diz Paulo no texto que a gente leu no início, o amor nunca falha. É verdade. Amém. Muito bem, pais. Quero aqui te agradecer por você ter vindo aqui, por esse momento de edificação, por todo o aprendizado, por você ter compartilhado a experiência que você, Cristina e Benjamin, né, têm tido ao longo desse tempo. E estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e eu quero abrir aqui um espaço para você lançar uma mensagem de encorajamento para os pais atípicos que estão assistindo esse vídeo aqui conosco. Amém? Eu só quero dizer para vocês que vale a pena lutar, sempre. Nunca desista do seu filho. Essa palavra desistir não tinha no nosso dicionário, no nosso vocabulário, mas sempre de lutar um dia após outro. Hoje eu recebo muitas mensagens via WhatsApp, Instagram, de pais desesperados, o porquê que o meu filho não está falando. Eu disse para eles: insista, insista, porque vale a pena. Então ame o seu filho.
Não olhe para a deficiência, mas olhe para Ele. Porque por trás da deficiência existe uma pessoa que precisa de você, pai, de você, mãe. Então vá avante, confie em Deus. Acredite porque Ele é capaz. Assim como eu e a Cristina conseguimos, né, ali com muito amor ver o desenvolvimento do nosso filho Benjamin, eu acredito que você também pode. Então, confie no Senhor de todo o coração, porque Ele sim tem o melhor para todos vocês e para os seus familiares. Amém. Paz, muito obrigado. Amém, meu Nós irmão. vamos encerrar agora com uma oração. E eu espero que em um outro momento, né, as agendas são difíceis, né, de se Verdade. baterem, são muitos compromissos, mas se Deus quiser, vamos tentar ver um momento para a gente trazer a doutora Cristina também Com certeza. e a gente robustecer esse assunto tão importante Que e tão bom. pertinente para o nosso tempo. Com certeza. Amém? Amém. Eu queria pedir para que você fizesse essa oração. Amém. Amém? Vamos lá, fechar os nossos olhos, vocês estão aí, né, ligados nesse bate-papo muito importante. É o momento agora de nós buscarmos a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito, né? Deus, Ele é perfeito em tudo. E eu acredito que esse momento que Ele está nos proporcionando é também para glorificar o Seu nome. Sempre. Amém? Amém. Vamos lá, grande Deus, eterno Pai, Senhor da glória, nesse momento, Senhor, estamos aqui para te agradecer pela tua graça, pelo teu infinito amor, pela tua presença, Senhor. Meu Deus, tudo que eu vivenciei e estou vivendo agora, eu dou glória a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. Então, nesse momento, Pai, eu aproveito esse espaço para glorificar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa as nossas vidas com a tua graça. Meu Deus, que possamos sempre estar confiantes, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa família, Senhor. E assim continuaremos confiando no Senhor até o fim, até a tua volta. Assim nós te oramos e te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Corta. Valeu, cara. Amém, meu irmão.